Oi, que bom que você está aqui de novo. Hoje nós vamos ter uma aula de passo a passo. Como foi muito pedida essa peça, eu resolvi começar com ela, a minha raposinha. Essa raposinha foi inspirada num desenho de um tecido, de uma artesã que trabalha com tecido. Ela faz as imagens, né, as estampas, e eu achei linda, tava bem assim na moda assim da floresta, acho que foi 1 ou 2 anos atrás, e eu adaptei esse desenho pro biscuit. E essa peça eu fiz para colocar num cubo do Pequeno Príncipe, porque fazia parte do conjunto do Pequeno Príncipe. Mas você pode usar essa raposinha numa vela ou numa caixinha, no potinho não dá porque ela fica muito grande. Até no cubo ela fica um pouquinho para fora, mas eu acho que não tem problema. Eu vou ensinar 2 modelos, um deitadinho assim dormindo e uma de pé. Eu vou mostrar para vocês os materiais. Junto com os materiais vocês vão ver ali do ladinho o preço dos materiais, o custo. E no final do vídeo, do passo a passo, eu vou falar para vocês quanto que vocês podem vender essa peça e as dicas finais, tá bom? Então assista todo o vídeo porque no finalzinho tem umas dicas bem bacanas. Vamos lá? Então, os materiais fixos, como cola, balança, pincel, as estecas, as tesouras, a caneta ou a tinta que você vai usar, tem um preço fixo, né? Já está embutido lá na hora de trabalho, a massa, as bolas e meia hora de trabalho, tá? Então, a gente vai começar com 10,3 gramas de massa para a cabeça e para o corpo, tá? Você vai encapar a bola, primeiro eu vou fazer o corpo, daí você vai encapar a bola e é o mesmo procedimento sempre, tá? Eu não vou ensinar aqui porque eu acho que é o básico, então vocês já devem saber. Então vai puxando ali a massa e vai fazendo o corpinho. Daí essa pontinha que fica, a gente ajeita ali na mesa. Eu gosto de alisar muito bem as peças, né, que eu faço, fico lá muito tempo alisando. E daí ali na pontinha onde vai ser o pescoço, dá uma leve achatadinha para entrar a cabeça depois, tá? Bem leve achatadinha. Agora a gente vai fazer a cabeça, então a gente vai fazer o mesmo procedimento. E agora essa parte a gente vai com a palma da mão achatar e fazer esse formato da raposa, tá? Vai ficar assim. Agora você vai juntar as 2 partes e depois a gente vai alisar com a esteca, ou se você preferir com creme, ou com água, ou com lenço umedecido também é bom. Então eu pego a esteca e faço esse movimento de vai e vem para fechar ali as partes. Se ficar alguma imperfeição, daí você passa um pouquinho de água ou um creme e fica alisando até sair aquela emenda que ficou. Vai ajeitando ali do ladinho para fazer essa voltinha. Ela tem que ficar redondinha assim, nesse formato da raposa. Ela vai ficar com 4 centímetros, se você quiser pegar a régua para ajudar, né? E agora a gente vai pegar o pincel modelador, esse com a ponta chata. Você pode fazer com esteca de bolinha ou com a ponta da esteca maior, só para fazer o fundo do olho. Então, eu vejo a metade e um pouquinho pro lado da metade eu faço a marcação do olho, tá? Vai ficar assim. E aí, com a própria esteca, eu vou ajeitando, me empurrando um pouquinho, porque o nariz ele tem que ficar bem fininho, né? Então, eu vou empurrando pro meio para fazer ali as entradas do olho. E aí, com a própria esteca, ou se você quiser a faquinha, ou uma outra esteca, você vai fazendo a marcação. Ó, na metade da bochechinha dela, você vai levando a esteca para fazer essa marcação. E do outro lado, você veja que fique mais ou menos no mesmo nível, uma bochechinha e a outra, tá? Daí, ou você pega a faquinha ou a estequinha bem fininha para você fazer essa voltinha melhor, tá? Ela tem que ficar com o olhinho um pouquinho mais para lá. E vai ajeitando.
Não faz mal que fique as marcações ali pra dentro, porque a gente vai colocar massa, tá? Então, você tem que só prestar atenção nessa voltinha ali, que fique bem equilibrado de um lado e do outro. Aí, ajeitei mais um pouquinho a bochechinha ali, né? Pra ficar mais redondinho. Aí, deixa secar, tá? Agora, a gente vai fazer as patinhas 0,4 de massa. Desculpe, as orelhinhas 0,4 de massa. Aí, pega a estequinha, marca ali o meio. E as patinhas a gente vai fazer com 1,3 gramas de massa. Essa orelhinha. 2 orelhinhas, tá? Então, faço a marcação ali com a esteca. A orelha é 0,4 gramas de massa. E a patinha, agora eu vou fazer a patinha, 1,3 gramas de massa, tá? Daí você enrola na palma da mão, assim, para fazer a patinha, tá? Fica mais gordinha ali na ponta. E essa ponta a gente vai achatar na mesa, vai ficar assim, tá? Olha lá como é que fica. E aí, faz a outra patinha, é do mesmo jeito. 1,3, enrola. E esse gordinho você achata na mesa, tá? E agora, fazer o rabo. O rabo tem 3,8 gramas de massa. Sempre sovando a massa antes, né? E eu faço uma cobrinha mais gordinha. Vou achatando, não muito fina. Achatando a pontinha onde vai ficar ali no bumbum e a pontinha mais fina onde vai ficar perto do rosto. Então, vai ficar mais ou menos nesse formato. É essa ponta que vai a ponta branca, né? Fica mais retinha. E essa parte é onde vai no bumbum um pouquinho mais retinha. Dá uma viradinha na ponta bem de leve. Tá? Vai ficar mais ou menos assim nesse formato. E o outro modelo é a mesma coisa, né? Só que as bolinhas do pé, daí 1,5 gramas para cada bolinha do pé. É só uma bolinha que a gente vai encaixar ali no corpinho. E o rabinho, que é um pouquinho mais comprido, né? Que vem lá de trás, ó. O rabo 3,8, que eu estiquei um pouquinho para ele ficar assim, nesse formato. Tá? Ele vai ficar ali no meio da barriga. E aí, deixo secar um pouquinho, bem pouquinho. Mais ou menos uma meia hora, só para dar uma ressacadinha. E agora eu vou preencher o branco. Então, tem que dar uma ressecada nessa parte laranja, porque senão o branco ele acaba atrapalhando ali, a gente não consegue fazer essa junção. É bem pouquinho de branco, gente, nem pesei, só fiz ali o detalhe da orelhinha. E pro rabo, eu pego um pedacinho de massa, achato e vou apertando ali a pontinha. Também não tem grama, assim, sabe? Eu vou meio no olho mesmo. E vou encapar essa pontinha do rabo. E vou ajeitando com o dedo mesmo, sabe? Pra fazer essa ondinha que ela tem, né, na pontinha do rabo. Tenta deixar a pontinha mais reta, né? E essas voltinhas ali, ó. Eu faço com o dedo mesmo, mas também você pode usar a esteca, daqui a pouco eu vou usar a esteca pra você ver. E essa pontinha bem retinha. Eu gosto de alisar bastante para tirar todas as imperfeições que tem, às vezes fica uma marquinha de dedo, alguma coisa. Então, eu vou alisando. Se não conseguir com o dedo, venha com lenço umedecido e tira as marquinhas. Então, agora eu vou colar o rabinho. Eu olho mais ou menos onde que tem que ficar. A patinha, uma de cada lado. A outra lá, do outro lado, ela não aparece, mas eu fiz, são 2 patinhas da frente, a de trás não tem patinha. É o rabo que fica ali da raposa mesmo. Bem pouquinho de cola.
E o outro modelo, né, que é a raposinha de pé, eu vou colocar as patinhas na frente. Dou uma ajeitadinha ali, pra ver como é que fica, mais ou menos. Então, eu vou passar cola. Primeiro eu passo a cola na patinha. Cola ali na frente. E depois venho com o rabinho. Ele não tá muito seco, mas ele também não tá muito mole, sabe? E aí venho, porque ele tem que ter uma flexibilidade para eu poder encaixar ele ali no corpinho, sabe? Tem que dar esse acabamento ali atrás. Fica assim os corpinhos. Agora a gente vai fazer a parte do rosto. Então, eu pego 2,5 gramas de massa, ou 2 gramas de massa, mais ou menos, porque a gente vai tirar um pouco, né? Então, eu vou sovar ali a massa branca. E vou apertando assim, e vou fazendo um fundinho no meio, olha, como se fosse a máscara da raposa. Uma montanha. Uma montanha. Pra encaixar o nariz ali no meio, sabe? E a gente vai colocar a massa ali e vai acertando conforme o contorno que a gente fez, tá? Essa parte é bem delicada, bem chata de fazer, então você tem que ter paciência, vai ajeitando, puxando ali conforme o contorno do rosto, né, da raposa. E tem que ficar a massa branca no mesmo nível que a massa laranja, tá? Ali no meio do nariz a gente vai dar uma ajeitadinha, que ela é um pouquinho mais para baixo. E com paciência vai acertando ali do ladinho também. Essa parte que sobrou a gente dá uma cortadinha. E o resto que sobrar a gente vai empurrar para trás. Aí vai ajeitando com a mão, com a esteca, vai usando o jeito que você tem melhor que você acha melhor de fazer. Vai ajeitando, puxando ali a massa, olha como é que eu tô fazendo. Puxando a massa para baixo. E ajeitando ali para cuidar com o contorno, para não sair lá para cima do contorno, sabe? Tem que ficar o branco para baixo do contorno. E sempre puxando para baixo, olha. Esse movimento que eu faço com o dedo para baixo, a massa vem junto. Então, ali embaixo vai ficar um pouquinho mais gordinha. E agora eu vou ajeitar ali o nariz, porque ela é um pouquinho mais para baixo, né? E vou puxando a massa para baixo. A minha massa branca, ela tava bem mole, então eu não precisei usar cola, mas se você precisar achar que só colar ali não vai dar certo, você pode usar um pouquinho de cola, mas bem pouquinho, tá? Pra não ficar grudento, ó. Eu mostrei ali que tem que ficar do mesmo nível, tá? E vai ajeitando, empurrando o resto pra trás. Aí, se você acha que ficou muito, você pega a tesoura, corta mais um pouco, sabe? E vai ajeitando ali. E agora ajeitando ali com a faca. Tem que ter bastante paciência, alisando, alisando, alisando. Porque é assim que a peça fica bonita, a gente alisa bastante. Essa parte agora eu vou ajeitar ali a bochecha, vejo se tá muito grande, tiro, ó. Vou tirar mais um pouco. E o resto eu vou ajeitar com a esteca. Se precisar, passa um pouquinho de creme ou usa o lenço umedecido ali para dar uma amolecida na massa, para dar esse acabamento. Essa ainda eu vi que tava muito, ainda tirei mais um pouquinho depois da filmagem ali. Essa parte que ficou assim, meio ondulada, não faz mal porque ela não vai aparecer, sabe? Mas se você quiser cuidar, daí dá uma olhadinha na hora que você tá puxando ali pra ficar bem acabado. E aí arruma com a esteca. É só essa parte que é a parte mais chata, o resto é rapidinho, a gente faz bem rapidinho. E essa aí a gente pega o jeito que também acaba fazendo rapidinho.
Acabei saindo um pouquinho ali do foco. Acabo empolgada porque perdi o ritmo. Daqui a pouco consigo me acertar na filmagem, gente. Paciência um pouquinho. Então fica assim, tá? Se quiser fazer um narizinho um pouquinho mais pra baixo, a outra eu fiz, ficou um pouquinho diferente, mas assim, né? Peça modelada. E agora eu vou juntar, vou pegar um pouquinho de creme, eu ponho na pontinha desse pincel modelador, né? O pincel da Condor. E faço esse contorno com um pouquinho da ajuda do creme, eu ponho ali no dedo e vou puxando, ó, bem pouquinho creme. E vou passando nesse contorno para ficar unido, porque se a gente não fizer isso, a hora que seca, aquilo vai abrir e vai ficar feio. Então, quando a gente faz isso, essa junção, é como se a gente passasse cola ali em volta e fica bem grudadinho. Daí, quando seca, não sai a parte branca para lá e a parte laranja para cá, tá vendo? Aí, com bastante paciência, você vai indo. Às vezes fica uma marcação, você vem com o dedo, passa de novo, até você acertar. Ou usa a faca, se você não tem um pincel modelador, você pode usar a faquinha também, para acertar esses buraquinhos que ficam ali, tá? Esse é o segredo das peças com qualidade, a gente tem que fazer com bastante paciência e carinho, e fazendo, não adianta ter pressa. Puxa, puxa, puxa e alisa. É o segredo do biscuit, é puxar e alisar, tirar todas as imperfeições ali. Tá? Esse meu creme é um creme de biscuit mesmo, um creme bem velho, devo ter uns 3 anos já, um pote grande. Mas pode ser qualquer outro tipo de creme. Pode ser até lustramóveis, policol. Poliflor, né? Não é policol. Ai, poliflor. E daí passei um pouquinho de cola, vi que tinha muito, tirei um pouco. E vou colar a orelhinha. A orelhinha vai um pouquinho lá pra cima da bochecha, tá? Fica assim. Aí deixa secar bem, tá? Pra depois pintar. Vai secar umas 2 horas mais ou menos, 1 hora, dependendo de onde você mora. Pra fazer a pintura no olho, né? Agora eu vou colar, não fazer o narizinho. O narizinho é uma pontinha preta, bem pequenininha. Aí eu vi que estava muito grande e tirei mais um pouquinho. Passa um pouquinho de nada de cola, se você quiser passar com palito também, para não arriscar, né? E coloca lá. Ele não é bem redondo, ele é um oval, sabe, o narizinho da raposa. Fica assim, tá? Bem na pontinha você faz o narizinho. Eu vou testar para ver se fica bom. E aí mostrando que eu fiz 2 e mesmo assim ficou uma diferente da outra, porque por mais que eu saiba a medida e tudo, elas não ficam iguais, né? Mas ficam parecidas. E aí eu vou usar a Tech Bond, eu uso a Tech Bond 3 para fazer a colagem da cabeça no corpo. Assim, eu esperei umas 2 horas, menos até, para a peça não ficar tão dura. Ela não estava tão dura e não já tinha passado do mole, assim, sabe? Ela já estava firme. E aí colei a cabecinha viradinha de leve pro lado. E a outra tem que cuidar com a mãozinha, sabe? Então você põe ali um pinguinho de cola. E na hora que você for colar a cabecinha, você dá uma olhadinha ali na patinha. Porque se o branco tiver ainda meio mole, então vai marcar. Era isso que estava acontecendo ali. Eu tive que dar uma olhadinha ali, ó, na patinha para não marcar. E aí fica assim. Aí você espera um pouquinho, se você quiser fazer a pintura com a caneta, eu vou mostrar. Você tem que esperar secar bem para fazer a pintura com a caneta, tá? Eu vou marcar agora com o lápis, primeiro o olhinho redondo. Então, faço um redondinho, de olho mesmo. Meço mais ou menos de olho assim,
que eles estejam no mesmo nível, no mesmo espaço, que tenham equilíbrio. Pego o pinta-bolinha, ou se você não tiver um palito, pode ser a pontinha da esteca, eu vou usar o número 3, tá? Pontinha da tinta preta, eu pinto e puxo um pouquinho pra cima só, uma puxadinha de nada. E a outra pinto e puxo um pouquinho pra cima. Ó, ficou assim. Tá? E a outra, como eu disse, tem que estar bem seca. A caneta minha não estava bem seca, então eu vou pintar com a tinta mesmo. Então, eu faço a marcação primeiro com o lápis, de um lado e do outro. Se você vê que ficou fora, você apaga, faz de novo, até você conseguir ver que tá no mesmo nível, que eles estão equilibrados, na mesma distância, na mesma altura, porque a proporção e equilíbrio na peça do biscuit é muito importante. Então, eu faço ali, esse meu pincel ele não tava muito bom, mas acabou quebrando o galho. Então, eu pintei com a tinta preta bem aguada, de um lado, e o outro lado eu viro ela de ponta cabeça. Geralmente eu faço assim para pintar o outro olho. Um olho eu consigo, o outro não. Às vezes fica diferente, mas uma coisa de leve. Você vai ver aí, ó. Pra mim tá diferente, mas tudo bem. Ficou fofinho do mesmo jeito e elas estão prontas. Fica uma graça nessa raposa, é um amor. E você pode adaptar com as cores, pode adaptar com o olhinho aberto, o olhinho fechado, ela sentada, ela deitada, ela em pé, ela sorrindo. Bom, daí vocês inventam. E essa raposinha, vocês podem vender de R$ 6,50 a R$ 8,50. A raposinha, essa que eu faço, eu cobrava todos os produtos que eu faço com a bola 20 com o mesmo preço. Então, por exemplo, a Bela, da Bela e a Fera, com a bola 20 é o mesmo preço que a raposa. Mas a Bela e a Fera dá um pouco mais de trabalho. Mas para mim ficava mais fácil de eu falar com a cliente que era tudo o mesmo preço, porque era quase o mesmo tamanho, né? Quase não, é o mesmo tamanho. Então, para mim fica mais fácil, na hora de colocar um orçamento, de eu passar o mesmo preço das mesmas peças, mesmo sendo um pouco mais difíceis. Porque essa raposinha, como ela é mais fácil de fazer, ela compensa o valor da Bela, por exemplo, ou de uma bonequinha com tecido, acaba me dando o lucro que a outra tira. Então, é esse cálculo que eu faço. Outra dica bem importante é você cuidar com a foto. Uma foto bem feita, uma foto bem tirada, vende teu produto. Como você está trabalhando com a internet, então capricha na foto. Capricha, coloca todo o teu amor, coloca fundo, capricha na luz, na edição. Se você for fazer só um fundo branco, coloca a tua logo, porque quando a cliente for olhar a tua foto na internet, às vezes ela é divulgada, né? Tem o teu nome ali, então a pessoa pode entrar em contato com você, digitar o nome, procurar você pelo Google. Cuide também com a descrição que você for colocar na tua foto. Quando você for apresentar essa foto no teu perfil, ou no teu Instagram, ou na tua fanpage, até mesmo na tua loja, né, que você colocar ela para vender, capriche na descrição. Coloque raposinha feita com muito amor, com detalhes pensados especialmente para você. Eu faço personalizado, se você quiser outro modelo, entre em contato. Inventa, sabe? Coloca a tua criatividade para funcionar e coloca todo o teu carinho como se não é você vendendo tua foto, né? Você vendendo tua peça. Então você quer que a cliente compre. Então você tem que passar essa convicção, esse carinho, esse amor que a gente faz na nossa peça artesanal e através da descrição. Outra dica também importante que eu quero passar e não posso deixar de falar são as tags e as hashtags que você colocar embaixo da tua foto. Elas são muito importantes para que as pessoas que estão interessadas nesse produto, elas consigam achar o que você está vendendo. Então, eu gosto mais de focar no Instagram ou na loja do Elo7. Vocês coloquem lá as hashtags
bem caprichadas, lembrancinha da raposa, lembrancinha da floresta, porque essa raposa, além de ser a turma do Pequeno Príncipe, eu também fiz um topo da floresta bem fofinho com outros bichinhos, então você pode usar essa raposa em vários produtos. Lembrando que esse valor que eu coloquei de R$ 6,50 a R$ 8,50, você pode vender no mínimo R$ 6,50, menos que isso você perde, porque a menor que essa é o tamanho assim que eu fazia médio. E tem uma menor que essa, que eu uso com a bola 15, que eu vendia mais barato. Então, eu vendia essa a R$ 8,50 e a menorzinha a R$ 6,50. Se você for vender essa a R$ 6,50, você tem que vender a menorzinha a uns R$ 2,00 mais barato. Então, você tem que pensar, ver o quanto de lucro que você vai ter. Se vai valer a pena, tá bom? Então, é essa a dica e espero você numa próxima aula. Até lá!